Olá, meus amados, vamos aqui para mais uma parte de equilíbrio químico. Deslocamento do equilíbrio, princípio de Le Chatelier. Né? Eu botei esse desenho, essa informação, né? E eu me lembro muito da minha infância, que lá em casa tinha um galinho desse, que é um galinho que mudava de cor, de acordo com a umidade, com a temperatura do ambiente, né? E aí eu pergunto aqui a vocês, se vocês, né, você já viu um galinho de tempo, aquelas miniaturas normalmente em forma de galo, que apresentam coloração variável, às vezes azul e às vezes rosa? Pois é, essa variação de cor se dá por causa dessa reação em equilíbrio. E aqui eu fiz questão de mostrar para você, quando ele desloca para a direita, o equilíbrio, ele ficava rosa. Quando ele mudava para a esquerda, ele ficava azul. Tudo isso por causa do cloreto de cobalto. Né? Observe que aqui ele é hidratado, né? Aqui ele tem água. E ele mudava de cor de acordo com a umidade. Né? E aí você pergunta, Sandra, onde é que entra o nosso raciocínio aí? Todo, porque a partir de agora nós vamos estudar justamente o deslocamento do equilíbrio, seguindo o princípio de Le Chatelier. Ou seja, que fatores vão deslocar o equilíbrio. E a gente já vai começar aprendendo o princípio de Le Chatelier, que é a regra que é o seguinte: quando um sistema em equilíbrio é perturbado por um fator externo, ele sai do estado, reorganiza-se e desloca-se no sentido oposto. A tendência de anular ou amenizar tal fator e de estabelecer um novo equilíbrio. Quando o equilíbrio químico é perturbado por um fator externo, ele vai buscar um novo equilíbrio químico, certo? Mas o valor de Kc permanece o mesmo. Lembrando que só quem varia o Kc só varia com a temperatura. Do ponto de vista econômico, é importante entendermos como deslocar o equilíbrio. Por isso nos permite manipular as velocidades e, consequentemente, o rendimento das reações. De forma geral, eu posso até fazer uma relação para vocês aqui. Vamos supor que uma reação que está em equilíbrio químico, a reação já está em equilíbrio químico, e você resolva aumentar a concentração dos reagentes, certo? O que vai acontecer? O equilíbrio químico, a reação, lembrando que a reação estava em equilíbrio, você aumentou a concentração dos reagentes. O equilíbrio químico, ele vai se deslocar no intuito de amenizar a ação que foi feita, ou seja, no intuito de diminuir a concentração dos reagentes. E com isso, um novo equilíbrio, logicamente, um novo equilíbrio químico vai ser estabelecido. Certo? Se você, em uma reação que também esteja em equilíbrio químico, e você diminui a temperatura, o equilíbrio químico, o sistema em equilíbrio químico, irá deslocar o equilíbrio no sentido em amenizar a ação que foi feita. Qual foi a ação? Diminuir a temperatura. Então ele vai tentar aumentar a temperatura no intuito de amenizar essa ação, que foi diminuir. Aqui, o equilíbrio químico, ele diminuiu a reação depois, porque antes você aumentou ela, certo? E aí nós teremos um novo equilíbrio químico. Certo? E isso vale também para a pressão. Se você está em equilíbrio químico e você varia a pressão, ou aumentando ou diminuindo, mas vamos supor aqui que você aumente a pressão. E como é que você aumenta a pressão? Diminuindo o volume, e a gente vai estudar isso daqui a pouco, certo? A reação vai tentar amenizar a ação que foi feita, que foi o quê? Aumentar a pressão. Então a intenção dela vai ser diminuir a pressão, já que ela foi aumentada.
E aí um novo equilíbrio químico será estabelecido. Certo? É nisso que se baseia a lei de Chatelier. Beleza? Então vamos aqui para a influência das concentrações dos participantes no equilíbrio químico. A velocidade das reações são proporcionais às concentrações dos participantes. Assim, se as concentrações forem aumentadas, a velocidade da reação também aumenta. As concentrações forem diminuídas, a velocidade da reação também vai diminuir. Certo? E aqui nós temos um esqueminha para você. Tá? Vamos pegar essa reação que eu tenho aqui, ó, H2, né, gás hidrogênio, iodo gasoso, formando hidreto de iodo, ou iodeto de hidrogênio. Lógico que eu tenho aqui, se a gente lembrar, eu tenho duas velocidades. Eu tenho a velocidade da reação direta e tenho a velocidade da reação inversa, certo? Além da velocidade, se a gente lembrar, lá em cinética, lembra disso aqui? Eu vou fazer para você aqui no cantinho aqui, ó. Quem determina a velocidade da reação é o reagente, correto? Então a velocidade da reação direta vai ser igual a uma constante da reação direta vezes a concentração de H2 vezes a concentração de I2, correto? Isso está aqui, ó. Está ali. Então, isso quer dizer o seguinte, que se eu aumentar a concentração de H2 e aumentar a concentração de I2, o que acontece com a velocidade da reação direta? Vai aumentar. Certo? Beleza? Logicamente, essa reação irá se deslocar para a direita. Certo? Se eu fizer a velocidade inversa, onde K vai ser igual a constante da reação inversa, na reação inversa o HI passa a ser o reagente, então a velocidade depende dele, da concentração dele, ao quadrado, porque eu tenho 2 mols aqui, ó, né? Tá aqui os 2 mols de HI. O que acontece com a velocidade da reação se aumentar essa concentração? Lógico, a velocidade da reação inversa também vai aumentar. E a velocidade da reação inversa aumentando, você vai deslocar o equilíbrio para a esquerda. Ok? Certo? Então vamos ver aqui nessa reação o que acontece com a velocidade da reação. Eu vou sintetizar para você para ficar uma coisa bem fácil. Aonde você aumentar a concentração, você desloca no sentido contrário. Certo? Então você desloca no sentido contrário. Se você diminuir a concentração, ou melhor, desloca no sentido oposto. Vou botar aqui, ó. Oposto. E se você diminuir a concentração, você desloca o equilíbrio no mesmo sentido. Sandrão, o que é que você quer falar com isso? Eu quero dizer o seguinte, se eu aumentar a concentração do reagente, eu desloco no sentido do produto. Se eu diminuir a concentração do reagente, eu desloco para o reagente. Se eu aumentar a concentração do produto, eu desloco no sentido do reagente. E se eu diminuir o produto, eu desloco no sentido do produto. Lembre que o equilíbrio químico ele tenta amenizar a ação que foi feita. Correto? Então vamos lá. O N2O4 está no reagente, o NO2 está no produto. O que acontece com a reação? Primeiro eu vou fazer o equilíbrio. Ó. O que acontece com o equilíbrio químico se eu aumentar a concentração de N2, do N2O4 que está no reagente? Desloco para a direita.
Por que eu desloco para a direita? Para onde aumentar, eu desloco no sentido contrário. Se ele está no reagente, eu desloco para o produto. O que acontece com a concentração do N2O4? Lógico, se o N2O4 está no reagente e eu estou deslocando o equilíbrio para a direita, a concentração de NO2 vai aumentar, certo? Beleza? Então, o que acontece com a concentração de N2O4? Vai diminuir. Então, a concentração de N2O4 vai diminuir. O que acontece com a velocidade da reação? Lógico que não está indo para a direita, então a velocidade da reação direta vai ser maior que a velocidade da reação inversa. Nesse caso eu botei V1 e V2, né? Mas eu vou usar aqui, ó, isso aqui, velocidade da reação direta. E esse cidadão aqui, velocidade da reação inversa. Beleza? O que acontece com a reação se aumentar a concentração do NO2? Logicamente eu vou deslocar no sentido contrário. Eu vou deslocar para a esquerda. Ficou horrorosa essa seta, vou fazer outra seta aqui agora. Essa ficou menos feia. O que acontece com a concentração de NO2 se aumentar? O que acontece com a concentração dele? Não estou deslocando para a esquerda, logicamente a sua concentração vai diminuir. Daqui a pouco eu vou explicar através de gráfico como é que ficaria, porque nesse momento você está meio atordoado. Como é que eu aumento o negócio e ele vai diminuir, né? Daqui a pouco você vai entender no gráfico, certo? Mas eu posso adiantar, se você adicionou naquele momento, mas naquele momento o equilíbrio não está sendo deslocado, no sentido contrário, então ele vai sendo consumido, certo? Naquele instante ele aumentou, mas logo em seguida, quase no mesmo instante, ele começa a diminuir, porque o equilíbrio está sendo deslocado no sentido contrário. O que acontece com a velocidade da reação? A velocidade da reação direta vai ser menor que a velocidade da reação inversa. Agora, se eu diminuir a concentração de N2O4, se ela está no reagente, eu desloco no mesmo sentido, desloco para a esquerda. Então, eu diminui a concentração dele, mas logo ela já começa a aumentar de novo, porque eu desloquei no seu sentido, o reagente. Então, a velocidade da reação direta é menor que a velocidade da reação inversa. O que acontece com a concentração? Se eu diminuir a concentração com a reação, né, com o equilíbrio da reação, se eu diminuir a concentração de NO2, para onde eu diminuir, eu desloco o equilíbrio. Se o NO2 está no produto, eu desloco para o produto. O que acontece com a sua concentração? Ela diminuiu agora, mas no mesmo instante ela começa a aumentar. Beleza? O que acontece com a velocidade da reação? A velocidade da reação direta é maior que a velocidade da reação inversa. Certo? E aqui uma observação do tio Sandro importante. Olha só. A concentração, se for acrescentada, não será totalmente consumida até que um novo equilíbrio seja estabelecido. Basta apenas uma parte dessa concentração adicionada para ser consumida para que um novo equilíbrio químico seja estabelecido. Você vai entender isso aqui através dos gráficos que Sandrão vai fazer para você. Olha essa reação aqui, ó. Aqui tem um caso interessante. Eu tenho o carbonato de cálcio sólido, que sofreu decomposição, formou óxido de cálcio sólido, e o dióxido de carbono gasoso. Aí eu pergunto, o que acontece com o deslocamento se eu aumentar a quantidade de CaCO3? Eu pergunto a você, sólido participa da expressão de Kc? Não. Ele não participa da expressão de Kc. Porque se eu fosse escrever a expressão de Kc aqui seria somente a concentração do produto, que nesse caso seria só o CO2, porque ele que é o único gasoso. Lembre-se, na expressão de Kc entra o aquoso, o gasoso e o líquido, se não for o solvente. Sólido não desloca o equilíbrio, ok? Então aqui, o que acontece com o deslocamento do equilíbrio, você pode escrever aí, ó, não desloca. Não desloca o equilíbrio químico. Certo? Agora, o que acontece com a concentração de CO2 se aumentar a concentração de CO2? Agora, legal. O CO2 está onde? Ele está no produto. Se eu aumentar a concentração dele, eu vou deslocar para a esquerda. Por que eu vou deslocar para a esquerda? Porque aonde eu adiciono ou eu aumento a concentração, eu desloco no sentido contrário. Ok? Então tá aí essa observação para vocês.
né? Ó, agora vou considerar o equilíbrio envolvendo o processo de produção da amônia, né? Essa reação famosa, todo mundo no ensino médio conhece ela, né? N2 reage com H2 e forma a amônia, certo? E aí eu fiz aqui um esquema para a gente saber o que acontece com cada participante quando eu deslocar o equilíbrio. Olha só, para que lado eu desloco o equilíbrio se eu aumentar a concentração de N2? N2 está onde? N2 é um reagente, então eu desloco para a direita. Se eu aumentar a concentração de H2, H2 está onde? No reagente, então eu desloco para a direita. Aonde eu aumentar, eu desloco no sentido contrário. Se eu aumentar a amônia está onde? No produto, então eu desloco para a esquerda. Se eu diminuir N2, N2 está onde? No reagente, então eu desloco no mesmo sentido em que ele está, no caso reagente. Se eu diminuir a concentração de H2, que está no reagente, também desloco para o reagente. Onde eu diminuir, eu desloco no mesmo sentido. Se eu diminuir a concentração de amônia, eu desloco para a direita, certo? Desloco para a direita. Deixa eu apagar aqui que ficou feia essas setas. Então vamos lá. Se eu aumentar a amônia, eu desloco no sentido contrário. Se eu diminuir a concentração de N2, eu desloco no mesmo sentido, da onde eu diminuí. E se eu aumentar a amônia, eu desloco no sentido contrário. Para onde eu desloquei, eu estou aumentando a concentração desse participante da reação. Então vamos lá. Se eu desloquei para a direita, lembrando que aqui está no reagente, aqui está no reagente e aqui está no produto. O que acontece com a concentração de N2? Se eu vou mudar aqui a cor. O que acontece com a concentração de N2 se eu deslocar para a direita? Ela vai diminuir, porque eu estou deslocando para o produto. O que acontece com a concentração de N2 se eu aumentar a concentração de H2? Também vai diminuir, porque eu estou deslocando para o produto. O que acontece com a concentração de N2 se eu aumentar a concentração de amônia? Eu vou aumentar porque eu estou deslocando no mesmo sentido que ela está, que é o reagente. Então aqui também segue o mesmo raciocínio, ok? Se eu deslocar no sentido do reagente, eu vou aumentar a concentração de quem está no reagente. Se eu deslocar no sentido contrário, eu vou diminuir a concentração de quem está. Se eu deslocar para o produto, eu vou diminuir a concentração de quem está no reagente, certo? O que acontece com H2 se eu deslocar para o produto? Mesmo raciocínio do nitrogênio, a concentração dele vai diminuir. Então o que vai acontecer também se eu aumentar a concentração dele, logo depois ele começa a diminuir. O que acontece com a concentração de H2 se eu aumentar a concentração da amônia? Ele vai aumentar. O que acontece com a concentração de H2 se eu deslocar o equilíbrio? Desculpa. O que acontece com a concentração de H2, que é o hidrogênio, o gás hidrogênio, se eu diminuir a concentração do gás nitrogênio, eu vou aumentar a sua concentração porque eu vou deslocar para o reagente. O que acontece com a concentração do gás hidrogênio se eu diminuir a sua concentração? Logo depois ele começa a aumentar porque eu estou deslocando para o reagente. O que acontece com H2 se eu diminuir a concentração da amônia? Se eu diminuir a concentração da amônia, eu vou deslocar no sentido da amônia, que é o produto. Tá? A concentração dele vai diminuir. O que acontece com o produto, que é a amônia, se eu deslocar o equilíbrio no seu sentido? Logicamente, ela vai aumentar. Ela também vai aumentar. Então quer dizer que o aumento da concentração do gás nitrogênio e do gás hidrogênio aumenta a concentração da amônia de acordo com a reação. O que acontece com a concentração da amônia se eu aumentar ela? Logo depois ela vai diminuir, porque eu vou deslocar o equilíbrio para a esquerda, que é onde estão os reagentes. Se eu aumentar a concentração de gás nitrogênio, se eu diminuir a concentração de gás nitrogênio ou de gás hidrogênio, a concentração da amônia ela vai diminuir. Por que, Sandrão? Porque a diminuição desloca o equilíbrio no mesmo sentido. Observe que o equilíbrio está sendo deslocado no sentido dos reagentes e a amônia está no produto. E por último, se eu diminuir a concentração da amônia, eu vou deslocar no mesmo sentido que ela está e aí eu vou aumentar a sua concentração. Ok?